Olá, crianças, bom dia! Hoje, quarta-feira, continuamos com a aula de português. Então, anotem no livro de vocês, aula 2 de dezembro, que é o dia de hoje, e nós estamos na página 162, tá bom? Então, nós vamos dar sequência às atividades da sequência didática da acentuação de palavras. Então, hoje nós estamos com a atividade 4, tá bem? Ontem nós fizemos uma revisão sobre o posicionamento da sílaba tônica, né? Se ela estava na última sílaba, se ela estava na penúltima ou se ela estava na antepenúltima. Então, a sílaba tônica, só para a gente reforçar, né, o que é a sílaba tônica, é aquela sílaba que a gente pronuncia com mais força na palavra, não é? Muito bem, e o que é que nós vamos ver hoje? Que de acordo com a posição que a sílaba tônica estiver, essa palavra vai receber uma classificação, tá bem? Assim como na divisão silábica, né? De acordo com o número de sílabas, a palavra recebe uma classificação. Então, se ela tem apenas uma sílaba, então ela é considerada monossílaba. Se ela tem 2 sílabas, de sílaba, 3 sílabas, trissílaba, e mais de 3, polissílaba, né? Então, essa classificação é de acordo com o número de sílabas que ela apresenta. O que nós vamos ver hoje é uma classificação de acordo com a posição da sílaba tônica, tá bem? Então, tem uma diferença aí. Então, se a sílaba tônica estiver na última sílaba, ela vai ter um nome. Se a sílaba tônica estiver na penúltima, ela vai receber outro nome. E assim, se estiver na antepenúltima, aí vai ser classificada de uma outra maneira, tendo um outro nome também, tá bom? Então, vamos lá. O que a sequência nos propõe hoje, né? Na atividade 4. Leia com seu colega os textos abaixo, identificando as palavras grifadas, né? Que tem um risquinho embaixo. Não se esqueça de classificar no quadro abaixo as palavras conforme a sílaba tônica, que foi o que a Pro acabou de explicar. Então, nós temos aqui 3 textos, né? Eu vou ler cada um deles e depois vocês vão pensar um pouquinho aí, tentar descobrir que tipo de texto é esse que a Pro leu, tá bom? Então, primeiro, você sabia que o sábio Sabiá sabia assobiar? O que há com um H que a gente sabe e vê que há, mas na hora de falar não parece que há? Aos domingos, seu Domingos, deixa as dívidas, deixa as dúvidas, se diverte com os dados dominós. Vocês viram que eu li rapidinho, foi intencionalmente, porque esse tipo de texto é para ser lido dessa maneira, né? De maneira rápida. Por que será que ele precisa ser lido de maneira rápida? É intencionalmente, é uma característica desse texto aqui. Alguém já descobriu? Já sabe o que é? Quem pensou no trava-línguas é isso mesmo, né? Como o próprio nome diz desse gênero textual, né? Do trava-línguas, você tem que dizer rapidinho e não deixar a língua travar, não deixar a língua enroscar. E normalmente esses textos apresentam a repetição de uma letra, vamos dizer assim, né? Apresenta a repetição intencionalmente, né, de uma letra. Por exemplo, você sabia que o sábio sabiá, sabia assobiar, é o né, marcado pelo C ou pelo S aqui. Agora, já no segundo, nós temos o A, né? O que H, que a gente sabe e vê que há, hora de falar, nem parece que há, é o A, né? Repetição do A, mas o A não está sozinho, está com o H. E aqui no último, a gente vê muita repetição de qual letra? Da D, né? Aos domingos, seu domingo deixa as dívidas, dúvidas, diverte, dá, dominó. Então, é o D, a repetição do D, né?
Então, é o trava-línguas. O que é que nós vamos fazer nesses trava-línguas aqui? Nós vamos observar, né? Nós vamos colocar um olhar mais atento nas palavrinhas grifadas, tá? E vamos ver onde está a sílaba tônica de cada uma delas. E de acordo com a posição que elas ocuparem na palavrinha, na palavra, elas vão receber um nome especial, tá bom? É isso que nós vamos ver. Então, ó, pro quadro de baixo aqui, ó, vamos lá. Se a sílaba tônica estiver na última sílaba, ela vai se chamar oxítona, tá bom? Então, pra gente não esquecer, anotem aí, ó, última. Então, a sílaba tônica sendo a última, ela é classificada como oxítona, certo? Agora, se a tônica estiver na penúltima sílaba, como ela vai se chamar? Vai ser classificada como paroxítona. Então, se a sílaba tônica for a penúltima, ela é chamada de paroxítona. Agora, se a sílaba tônica estiver na antepenúltima sílaba da palavra, ela vai ser classificada como proparoxítona. Tá bom? Que nomes lindos, né? Oxítona, paroxítona e proparoxítona, né? A princípio parece ser assim esquisitos, né? Estranhos, mas a gente vai se acostumando. Então, aqui é a antepenúltima. Antepenúltima. Pronto, tá? Pra gente não esquecer. Então, vamos lá. Vamos analisar aqui, ó, o primeiro trava-línguas. Você. Lembra que a Pro falou, né, que é bom sempre a gente fazer a divisão silábica, né? Então, ó, você. 2 sílabas. Olha que interessante, essa palavra já tem acento. E aonde recaiu o acento? Na última sílaba. Então, você é uma palavra oxítona, ó, porque a última sílaba é a tônica. Então, você nós precisamos colocar aqui, certo? Então, vamos lá. Você. Sabia. Então, vamos separar, sabia? Sabia. 3, ó. Sabia, tá? Então, sabia. Onde está a tônica? Sabia. O bi, né? Então, se o bi é a penúltima sílaba, lembram-se, a gente sempre conta da direita para a esquerda. Então, ó, última, penúltima. Então, se é a penúltima, sabia, é uma palavra paroxítona. Muito bem, agora vamos para o sábio. Ó, vamos dividir. Sábio, tá? 2. Sábio. 2 sílabas. E o sábio tem um acentinho lá, ó, aqui no sá. Então, eu já sei que é aqui que está a sílaba tônica, porque o acento é a dica, né? Me mostra, olha, aqui está a tônica. Então, última, penúltima. Então, aqui, ó, vai ficar também sábio. É uma palavra paroxítona. Sábio, isto. E a outra? Sabiá, ó. Sabia. 3 também. Sabia. Olha lá. Só que aqui a última sílaba tem acento. Então, tá fácil. Aqui está a tônica. Se a última, né, é a tônica, então ela é uma oxítona. Então, vamos colocar lá. Sabia, né? Eu sempre falo para vocês que quando tem o acento, já facilitou muito a nossa vida para descobrirmos onde está a sílaba tônica, não é? Tá bom, então o primeiro
trava-línguas nós já analisamos. Agora vamos para o segundo. A. Vejam só, tem um acento pro e agora? Só tem uma sílaba, certo? E é a tônica. Então, nós vamos colocar aqui na oxítona, né? Porque ela só tem uma, certo? É a última, né? Só tem ela. Então, nós vamos colocar aqui na oxítona, tá bom? Porque, na verdade, aqui, o A, ele é um monossílabo, né? A gente chama de monossílabo tônico, porque ele é composto só por uma sílaba e ela é forte. Então, nós vamos colocar uma observação no monossílabo aqui, tá? Nós vamos colocar uma observação, porque a oxítona, ela é oxítona porque a última sílaba foi a tônica, né? E aqui no caso, ele é um monossílabo, só tem uma, né? Então, ao mesmo tempo, é a primeira, é a última sílaba, né? Então, para ficar melhor entendido, vamos colocar uma observação aqui, que ele é um monossílabo tônico, tá? É uma palavra formada apenas por uma sílaba. Então, ele não é oxítona? Não, vamos colocar como monossílabo tônico, palavra formada apenas por uma sílaba, e esta sílaba, ela é forte, tem até o acento lá para nos dizer isso. Então, vamos fazer aqui a observação, ó. Vou escrever pequenininho, tá? Monossílabo tônico. Tá? Que é aquela palavra formada apenas por uma sílaba e ela é pronunciada de maneira forte, tá? Dá para ver daí? Acho que dá, né? Monossílabo tônico. Bom, passando aqui para a segunda. H. Esta sim é formada. Vamos fazer a divisão silábica, ó. H. Duas. Ó, estão vendo? Tem duas sílabas. A última é forte. Agora sim nós podemos dizer que ela é uma oxítona. Olha lá. Tá? Então, nós colocamos ali na fileirinha das oxítonas. Agora aqui, ó. Saber. Já fiz até a divisão silábica. Saber, ó. Que a gente sabe. Sabe. O bi, né? Fica sem força, melhor dizendo, o B, né? Ó, sabe. Então, qual que é a tônica? O sa, sabe. Então, última, penúltima, a tônica está aqui. Então, ela é uma paroxítona. Então, vamos colocar o sabe aqui. Sabe. E o V é a mesma coisa do A. Ele é um monossílabo tônico, tá? Então, onde nós vamos... Eu já coloquei a tarefa aqui, né? Onde nós vamos colocar este monossílabo? Ó, podemos puxar a setinha aqui, né? E colocar o V também, que é o mesmo caso de monossílabo tônico, tá? Então, o V também, V. Você pronuncia com força, né? E ele é, portanto, tônico, uma palavra apenas de uma sílaba e tônico, porque você pronuncia com força. V, né? Do verbo ver. Muito bem. Agora a próxima. Hora. Hora. Eu não falo hora, né? Eu falo hora. Tem quantas sílabas? Duas. Hora. Hora. Então, a forte fica no O, certo? Então, última, penúltima. Então, a palavra paroxítona, certo? Hora, né? A ênfase, a força está na sílaba O, hora, né? Que a gente pronuncia com mais força. Que é uma paroxítona. Bom, acabamos então o segundo trava-línguas. Agora nós vamos para o último, certo? E qual que é a primeira palavra que nós temos que analisar? A palavra dívidas, né? Dívidas. 3, ó.
dívidas. Lá, Pro dividiu, tem 3 sílabas. Só que a antepenúltima já está acentuada, o que significa que ela é atônica. Então, se a antepenúltima, né, é atônica, então podemos dizer que ela é uma proparoxítona. Então, vamos escrever as dívidas aqui, nesta coluna. Dívidas. É o mesmo caso da palavra dúvidas, né? Dúvidas. 3, ó, tem 3 sílabas. E a tônica está recaindo, o acento, né? Está recaindo sobre a antepenúltima sílaba. Então, portanto, ela é uma proparoxítona também. Dúvidas. E nós temos que analisar agora a palavra dados, né? Dados, 2 sílabas. Pronto. E aonde está a tônica? Aí eu faço a pronúncia, né? Sílaba por sílaba. Sílaba por sílaba. Dados. Dados. Então, minha força fica no dá, não é? Ó. Dados. Os dados, né? Dados. Então, a força tá aqui no dá. Então, ó. Última, penúltima. Então, se a penúltima é forte, ela é uma paroxítona. Certo? Muito bem. E qual que é a última? Dominós. E o dominós tem um acento que já está me dizendo que ali é a tônica. Então, vamos fazer a divisão silábica, né? Ó, dominós. 3. Dominós. 3 sílabas. A última é a tônica, tem um acentozinho lá. Então, ela é uma oxítona. Vamos por aqui, ó. Dominós. Pronto. Então, o que nós fizemos hoje? Classificamos as palavras de acordo com a posição da sílaba tônica, certo? Então, se a sílaba tônica apareceu na última sílaba, ela é oxítona. Se a sílaba tônica apareceu na penúltima sílaba, ela é paroxítona. E se aparecer a tônica, a sílaba tônica, na antepenúltima, ela é chamada de proparoxítona, tá? Lembrando que nem todas as palavras têm acento, mas todas têm a sua sílaba tônica, tá bom? Bom, espero que vocês tenham agora, hoje foi, né, agora nós atribuímos os nomes, né, de acordo com a posição da sílaba tônica. Ontem não. Ontem nós vimos onde estava a posição da sílaba tônica, se era na última sílaba, se estava na penúltima ou se estava na antepenúltima. Hoje nós temos mais um passo para frente, avançamos mais um pouquinho. O que nós aprendemos hoje? Que de acordo com a posição desta sílaba tônica na palavra, ela vai receber um nome especial, né? Então, foi isso que nós aprendemos hoje. E qual que é a tarefa que eu deixo para vocês? Ó, deu para eu escrever aqui, já embaixo mesmo no espaço. Vocês também podem fazer a mesma coisa, com bastante capricho. Pode usar uma reguinha, tá? Para ficar tudo retinho. Então, qual é a tarefa de hoje? Circule na parlenda abaixo somente as palavras oxítonas. Então, se recorde, o que são as palavras oxítonas? Que tem a última sílaba tônica, tá? Que a força da pronúncia ali está na última sílaba. Então, eu vou ler para vocês, eu acredito que seja conhecida de todos essa parlenda, mas eu vou ler para vocês. A casinha da vovó, cercadinha de cipó, o café tá demorando, com certeza não tem pó. Então, vejam, eu quero somente as oxítonas, tá? E para ser uma palavra oxítona, ela precisa ter mais de uma sílaba, a palavra, tá? Ela precisa ter mais de uma sílaba e a última vai ser forte, certo? Então, ó, como nós vimos aqui, no caso, o V e o A, eles são monossílabos, são palavras formadas apenas por uma sílaba. Então, ao mesmo tempo que eles mesmos, né, são a última, eles também são a primeira.
Então, eles não contam como oxítonas, mas eles contam como monossílabos tônicos. Palavras formadas apenas por uma sílaba, por